Hello, English lovers. Aí muita gente manda pra mim e fala assim, teacher, mas qual que é a diferença, fluência e pronúncia? Por que você fala fluência e pronúncia? Bom, porque fluência, pensa que a gente tem fluência quando a gente faz alguma coisa fluentemente, ou seja, que não é truncado, entendeu? Então a gente não tem só fluência na fala, a gente pode ter fluência na compreensão auditiva, a gente pode ter fluência na leitura, a gente pode ter fluência na escrita. Sabe criança quando começa a aprender a ler? Eles sabem ler, mas eles não têm fluência para ler, ou seja, eles entendem cada palavra que eles pronunciam direitinho cada palavra que eles pronunciam, só que eles não conseguem ler o texto com uma fluência, não tem um flow ali da coisa, né? Por exemplo, se a gente estiver lendo um livro muito difícil, quando a gente lê um livro muito difícil, pega aí, sei lá, uma literatura clássica, que a gente tem um monte por aí, né? Se a gente tem uma literatura clássica, muitas vezes, se o texto ele é muito difícil, você não consegue ter fluência para ler. Você para, volta. Fluência é isso. Fluência é fazer com um certo flow, com uma certa... sem ficar truncado, sem ficar, sabe, parando. A mesma coisa com compreensão auditiva, né? Então, se você está escutando alguém falar e você não consegue você não consegue entender o que ele está falando, muito provavelmente também que você não tem essa fluência nessa compreensão auditiva. Você entende uma palavra ali, outra palavra cá, né, acolá, mas a gente não consegue fazer uma compreensão com fluência. Então, só para vocês entenderem que fluência não é só inerente à parte de pronúncia, não é só a fala. E fala também, né? Fala onde mais aparece. Então, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer por vocês aqui nessas 4 aulas? Eu vou tentar melhorar a fluência, que é isso que eu já expliquei para vocês. Como que a gente melhora a fluência? A gente melhora a fluência em inglês, uma das formas que a gente melhora a fluência é a gente entendendo como que funciona para a gente juntar sons, quais palavras saem, qual palavra, que parte da palavra sai, que parte da palavra que não sai, como que vira o som, né? Às vezes tá escrito um D ali, mas a gente não podia ser a D, pode ser outra coisa. Então, isso é a junção de uma outra letra. Então, por causa de ter juntado com uma outra letra, o som da palavra muda. E a música é uma ótima ferramenta para isso, porque a música vai fazer com que você se permita pronunciar daquela forma que está sendo apresentada, porque você quer pronunciar igual o cantor. Diferente quando a gente está repetindo uma atividade. Muitas vezes, quando a gente está repetindo uma atividade, a gente fica assim, mas se eu falar assim vai soar falso, porque não é assim que eu falo, né? Às vezes a gente fica pensando assim, mas com música não, com música a gente não tem esse bloqueio, então ajuda bastante. Isso é uma coisa que eu tô prometendo pra vocês que eu vou entregar através da música Yesterday, tá bom? Pronúncia. O que é pronúncia? Aí, pronúncia é da palavra em si. Então, por exemplo, maçã. Maçã, a gente pronuncia apple. Essa é a pronúncia de maçã, entendeu? Notícias. A gente pronuncia news. Essa é a pronúncia de notícias. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, pronúncia é a pronúncia das palavras. Fluência é o flow, é como você conecta essas pronúncias dessas palavras que você está pronunciando. Deu para entender a diferença, gente? São essas 3 coisas que a gente vai fazer. Fluência vai melhorar, pronúncia vai melhorar e vai melhorar teu vocabulário. Como que a gente melhora o vocabulário? Só sendo exposto ao vocabulário? Não. A gente só ser exposto ao vocabulário não faz a gente memorizar, nem guardar esse vocabulário. Para a gente guardar esse vocabulário, a gente tem que, primeiro, fazer dele um vocabulário interessante para a gente, vamos colocar assim, que ele seja significativo para a gente, porque vamos dizer que eu explico para vocês como é que é mandíbula. Então, eu vou falar aqui, ó. Mandíbula em inglês é jaw, tá bom? Aí você fala assim, tá bom, beleza. Você é dentista? Não. Você tem problema na mandíbula? Não. Você vai usar a palavra mandíbula para alguma coisa? Não. Você vai ter alguma coisa? Não. Se a palavra mandíbula não tiver nenhum significado para mim, ou ferramenta, sei lá, algum tipo de ferramenta, não tiver nenhum significado, a chance de eu guardar aquilo é muito pequena. Então, a gente tem que fazer do vocabulário de uma forma que a gente consiga fazer com que ele fique significativo. Como? Através de frases, né? Mostrando mais exemplos, voltando naquela memória depois. Por isso que a música é fantástica pra gente memorizar vocabulário também. Porque quando a gente canta, a gente fica cantando várias vezes. A gente volta, canta a música de novo amanhã, canta a música de novo amanhã e tudo mais. Tá bom? Então tem essa questão aí de memorizar vocabulário. Entenderam o que a gente vai estudar? 3 pontos. Coloca aí no chat pra mim se você entendeu. Fala pra mim quais são os 3 pontos que a gente vai estudar durante essas 4 aulas.